Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast Humanas. Eu sou a Joyce. Eu sou a Sheila e hoje a gente vai falar sobre sexualidade. Quer saber mais sobre esse assunto? Bora com a gente! Nosso segundo episódio do podcast Humanas propõe a falarmos sobre sexualidade. Não é um tema fácil, né? A gente sabe das várias questões que envolvem falar sobre esse tema, mas é importante também reconhecer que a dimensão da sexualidade é uma dimensão fundamental da nossa existência. A nossa vida humana, a nossa vida em sociedade, a nossa existência, ela está profundamente vinculada com a dimensão da vivência, seja da sexualidade, seja do ato, da relação sexual. Se a gente considerar, né, que embora seja uma dimensão fundamental da nossa vida, há muitas vezes uma dificuldade de a gente falar explicitamente sobre isso. E a nossa proposta aqui é conversar. E aí, Sheila, eu te pergunto, por que falar sobre sexualidade com mulheres? Sexualidade é uma palavra que engloba muito, né, da nossa vida. E a gente às vezes... Bom, eu acho que ninguém tem dúvidas, né, de que as mulheres têm dificuldade em falar e vivenciar a sua sexualidade, né, que nós somos criadas numa sociedade repressiva, então a gente não é incentivada a descobrir a nossa sexualidade quando adolescentes, a vivenciar ela plenamente, né, e em algum momento da vida as mulheres sentem falta disso, e elas referem isso como falta de libido, como falta de vontade, quando a sexualidade ela tem, na verdade, uma função muito mais ampla do que a própria relação sexual, né? Mas é na relação sexual que as mulheres sentem, porque a libido, né? Freud falava na libido como a libido é a energia vital, a energia que a gente tem para a vida. Então, o que acontece? Quando a gente vive num mundo cheio de atividades, sempre ocupadas, sempre cansadas, sempre vivendo, né, 2, 3 jornadas cheias de coisas para fazer, assim, com produtividade, cobranças, a gente vai esquecendo esse lado da nossa saúde, na verdade, porque a sexualidade faz parte da nossa saúde, né? A gente tem uma saúde sexual para cuidar, né? E a gente vai deixando de lado. E é no momento que a mulher se relaciona com outra pessoa que ela é meio que encurralada, colocada contra a parede a vivenciar uma sexualidade que muitas vezes ela não tem nem repertório, ela não tem nem ela não consegue falar sobre isso, ela não sabe dizer do que ela gosta, ela não tem vivências, ela não tem repertório de sexualidade para se relacionar com o outro. Então, a questão da sexualidade é essa, né? Que embora as mulheres sintam falta de um desenvolvimento da sua sexualidade no momento em que elas vão se relacionar com outras pessoas, essa falta começa muito antes, né? Começa muito antes na construção do nosso eu como mulheres, né? Perfeito. Não, eu penso que é justamente isso, assim, esse olhar sobre a sexualidade, né? Sexualidade é mais amplo do que simplesmente falar do ato, embora o ato sexual, como tu mesmo diz, seja onde a gente manifeste, especialmente com mulheres, a gente está falando aqui que a gente vivencia o quanto a construção da sexualidade historicamente para as mulheres é um lugar extremamente complexo, porque é um lugar, né, especialmente perpassado por discursos de várias ordens, de várias formas, que vão falar, né, trazendo aqui Foucault. Foucault fala de um dispositivo da sexualidade. Ao longo do tempo se constituem discursos de várias ordens que vão dizer o que é legítimo, o que não é, o que pode, o que não pode, especialmente. No caso das mulheres é muito mais pautado pelo não, né? Aquilo que não pode, aquilo que não deve, aquilo que não é possível, mitos que vão se constituir, né? Que vão vir
e que vão criando uma espécie de não lugar, uma não relação das mulheres com a constituição, com o seu próprio corpo, né? Com a sua libido, com o prazer sexual de modo geral, mas este não lugar, né, ele é perpassado por esses discursos, seja da ordem, né, do campo da moralidade, seja da ordem do campo do religioso, seja do campo da medicina, por exemplo. O próprio direito regula as sexualidades, né? E durante muito tempo regulou sexualidades dissidentes, mas regulou a sexualidade feminina. Quando falava da mulher adúltera, né? Quando falava de vários tipos penais, por exemplo, que eram exclusivos de mulheres que vivenciavam a sua sexualidade de uma forma não comportada pelo padrão, pelo patriarcado. Então todos esses discursos pesam sobre nós e transformam a nossa relação com a nossa sexualidade em uma relação extremamente complexa e muito pautada pela ideia de repressão. Eu gosto muito quando tu usa esse termo não lugar, né? Porque é isso, a nossa sexualidade é uma não sexualidade, na verdade. É uma não descobrimento, não masturbação, não autoconhecimento, um comportamento do que não fazer, né? Não tem nada pra gente fazer que seja nos descobrir sexualmente, e sexualmente a gente não tá falando só da relação sexual, mas de nós como pessoas sexuais, né? Como mulheres que têm um corpo sexual, né? Um corpo com órgãos sexuais, que não é só a vulva, não é só a vagina, né? Mas que tem várias zonas eróticas e sexuais e que a gente desconhece porque é proibido, né? É proibido, é feio, é bagaceiro, enfim, né? É mal visto. E na verdade a mulher vai se descobrir, ou vai pensar em se descobrir, ou vai querer se descobrir quando ela tá a serviço do casamento, de uma relação do homem. Isso é muito triste, né? Porque ela vai ver, a minha libido tá baixa porque o meu relacionamento com o outro não tá legal, né? Dificilmente uma mulher vai se queixar de não ter libido ou não ter desejo estando sozinha, né? Isso é ruim, isso demonstra como a gente não tem uma vivência sexual autônoma, né? Ela tá relacionada a um serviço para o casamento ou para outra pessoa, né? E é essa questão do não lugar, de não se descobrir, de não... Se a gente for observar até, por exemplo, assim, ó, as bonecas, né? Antigamente, a boneca do menininho tinha um pintinho e a boneca da menina, ela não tem nada, ela não tem uma vulva ali, né? Ela do menino, ela tem... É aquela questão também, né? Freudiana também, né? De ter ou não ter o pênis, que é o que define, né? O gênero, assim. Então, a boneca do menino tem o pintinho, a da menina não tinha nada. Era uma boneca lisa, né? A gente não tem... o nome da genitália feminina... O nome mais conhecido é a vagina, que é o órgão reprodutor, é o órgão onde a mulher vai engravidar, que é o órgão onde vai sair o bebê, né? Mas o órgão sexual principal da mulher é a vulva. Quem é que conhece a vulva, né? Até o nome é estranho, assim. O clitóris fica na vulva, o órgão de prazer, o principal, o órgão de prazer da mulher fica na vulva. E a gente não tem essa vivência, né? Isso faz parte, se a gente retomar um pouquinho e pensar nas construções de gênero, né? A própria Simone de Beauvoir, nós falávamos aqui, para quem está nos ouvindo um pouco antes do nosso episódio começar, a gente relembrava e falava dela, da construção da mulher como a outra, mas a outra com relação a um ser universal. Então é o homem, né? E a própria denominação de mulher no dicionário, por exemplo, historicamente era a companheira do homem, a esposa, a mãe. A mulher sempre existe, essa ideia das construções de gênero, do feminino, do universo do feminino, sempre complementando o universo masculino. Então nós só existimos, a ideia, né, da mulher como a outra em Beauvoir, justamente para complementar as necessidades do masculino tido como um ser universal. Então nós éramos a esposa, ou a amante, ou a mãe, né? Sempre nessa função linear girando em torno do masculino. E nesse sentido também no prazer,
né? O corpo, a sexualidade da mulher, o corpo da mulher, ele sempre foi pensado a partir das suas funções biológicas, especialmente a fecundidade, né? A reprodução, a necessidade de reprodução pautou muitas das políticas públicas ou da forma como a sociedade se relaciona com o corpo, com a sexualidade feminina, muitas das formas de controle que se passaram sobre isso, mas também a necessidade de dar prazer, né? Constituir família, reproduzir, né, para uma determinada função, ou a amante, né, no caso, e é uma clara divisão, inclusive, de papéis e de lugares, né, que é a pessoa que está, então, a serviço para dar prazer. E se a outra, esse não lugar, esse falocentrismo, que é uma característica da nossa sociedade, pautada na ideia do falo, é justamente isso. Então, a menina, bom, como é que eu sei que é um menininho? Porque ele tem um pintinho. E como é que eu sei que é uma menina? Porque ela não tem. É a falta de... né? Parece que nós não temos algo que nos caracterize. E essa falta, ela é marcada, se a gente pega Aristóteles, lá na filosofia grega, Aristóteles vai descrever a mulher como um macho mutilado. Sim. Essa ideia de que é uma mutilação, é uma falta, e essa falta nos tira, nessa história do patriarcado, a potência de uma existência por conta própria. Então, essas lógicas, por que eu falo aqui falando sobre sexualidade? Porque eu estou falando de Aristóteles, né? Pode parecer uma coisa absurda, mas essas construções, elas nos chegam, né? Elas nos chegam até hoje e elas nos marcam. Essa nossa não relação com a sexualidade, ela está marcada por isso. A gente chega a um ponto de que a gente, né, e os dados vão mostrar isso no Brasil, a grande maioria das mulheres não tem prazer na relação, mas veja, não é só não ter prazer. Eu não tenho prazer, mas eu preciso satisfazer o outro fingindo que eu tenho prazer. Isto é um não lugar completo. Isso é uma forma de violência, né? Porque além de não ter, eu preciso fingir, porque o sujeito da relação é um só. E muitas vezes no caso das relações heterossexuais, masculino. Então veja que lugar eu tenho na própria relação. E ele não pode, o sujeito da relação, o homem, né, no caso, não pode nem pensar que ele não tem o prazer de estar aqui, simplesmente estando com ele não é suficiente para que eu tenha prazer, né? É um desinteresse pelo funcionamento do corpo da mulher, né? Porque a gente aprende o funcionamento do corpo da mulher na escola, da mulher e do homem, que é, na verdade, a função reprodutiva, né? É como que a mulher engravida. Isso a gente aprende na escola. Como funcionam os órgãos sexuais para o prazer, não é o que a gente aprende, né? E esse lugar, esse aprendizado, essa educação sexual, ou como, né, vamos chamar isso, não existe, né? Não existe, a gente não aprende com a família, a gente não aprende na escola, a gente não aprende na igreja, a gente não aprende em lugar nenhum. Em lugar nenhum a gente aprende sobre o prazer, como funciona o prazer da mulher, como funciona o prazer do homem, como é que eles podem trocar para que ambos fiquem satisfeitos, né? Porque assim como a gente tem essa construção histórica do falocentrismo, quando a gente fala em falocentrismo é que a ideia está sempre centrada no pênis, né? O homem tem pênis, a mulher não tem pênis. A relação sexual, ela acontece da ereção do pênis até a ejaculação do pênis, né? O que a mulher conseguir nesse meio tempo é lucro para ela, né? Então é centrado no pênis. Quando a vulva ou o órgão sexual da mulher não funciona no mesmo ritmo do pênis, não funciona da mesma maneira do pênis. Vou pegar então a minha vulva. A vulva. Eu não sabia quando era criança que o nome da genitália externa era vulva, eu só conhecia a vagina, né? A vagina é o buraquinho por onde a mulher engravida e onde sai o bebê. Na frente da vagina, a gente tem um buraquinho que é a uretra, por onde sai o xixi. E mais pra cima, a gente tem o que a moça da cor purpurê chamado um botãozinho, né? Que às vezes está tapado por um prepúcio, por uma pelezinha, que é o que a gente conhecia por clitóris. Mas em 2005, olha só, em 2005, né, a gente não faz 20 anos, né, que se descobriu a estrutura completa do clitóris,
que na verdade é uma estrutura que está espalhada por toda a vulva, ó. Embaixo da pele, por toda a vulva. Isso aqui tem documentação de ressonância magnética e a gente conhece o clitóris inteiro desde 2005. Quer dizer que há mais de 20 anos era só a cabeça, né, do clitóris, só a glande do clitóris que a gente conhecia. A origem embrionária do clitóris é a mesma do pênis. Se a gente for, inclusive, juntar assim, os ramos, aí quem está ouvindo pode assistir lá no YouTube, né? Porque tem uma pra ver. Se a gente juntar assim, os ramos do clitóris, a gente vai ver que ele fica igual um pênis, ó, com os corpos cavernosos. Então é como se a gente considerasse durante toda a existência da mulher, até 20 anos atrás, que o órgão de prazer era só a glande do clitóris, e ignorasse todo o resto. Quando, na verdade, o órgão de prazer ele fica na vulva. Vou mostrar por trás aqui, ó. Ele fica esparramado na vulva. Inclusive, o prazer que a gente tem na penetração, aqui na vagina, é por ramos do clitóris que estão esparramados ao redor da vagina. O que se chama de área G ou ponto G na parte anterior da vagina também são ramos do clitóris esparramados na vagina. Então, o órgão sexual de prazer da mulher é a vulva. E a gente sabe isso há muito pouco tempo. Né? Eu, né, quando eu nasci, ninguém sabia disso, né? Então, é uma coisa, assim, um desinteresse pela sexualidade da mulher. E quer dizer que a gente vem vivendo esse falocentrismo da relação centrada no pênis há muito tempo, né? Então, por que a gente tem que reaprender como funcionaria uma relação a dois que fosse satisfatória para os dois, que os dois tivessem prazer, que tivesse tempo para a mulher ter prazer, ter um orgasmo, para o homem ter prazer, ter um orgasmo. E muitas vezes muitas vezes e talvez durante algumas épocas da vida também, por exemplo, na velhice, né? Isso não esteja relacionado com um pênis ereto, porque o pênis não é eternamente ereto, né? Inclusive a vida sexual masculina, ela tem, quando ela é centrada na ereção peniana, ela tem um prazo de validade, mas ela não precisa ter um prazo de validade enquanto a pessoa estiver viva, né? Se a gente reaprender essa questão do falocentrismo e descobrir o corpo todo como um corpo sexual. A gente está aprendendo aqui, né, com a doutora Sheila nessas questões, mas é interessante, né, porque a gente fala da relação das mulheres com o seu próprio corpo e do próprio desconhecimento, né, isso também é algo que muitos dados mostram e falam, ou seja, como as mulheres desconhecem o seu próprio corpo muitas vezes, mas aqui tu traz um elemento fundamental, ou seja, a gente não pode mais uma vez culpabilizar as mulheres não conhecem o próprio corpo, a medicina não conhecia o corpo feminino, o órgão de prazer feminino há 20 anos atrás. Então veja, há muitos discursos que perpassam e que legitimam esse não lugar da mulher como um ser, o prazer feminino não é pensado. Basta a gente imaginar que muitas sociedades no mundo ainda hoje praticam mutilação genital feminina. Enquanto nós estamos aqui falando sobre isso, existem mulheres no mundo que estão tendo, meninas, o seu clitóris cortado, dissipado de forma violenta, né? De forma absurda. Por quê? Porque é inimaginável pensar o prazer nessas sociedades que essa menina mantenha uma relação sexual por prazer. Ela pode manter uma relação sexual para servir ou para reproduzir. São as funções, aquelas funções, né, para o outro, não por si só. Então, pensar a mulher como um ser digno de vivenciar a sexualidade, porque é isso, o ato, o órgão, né, a vulva, então, estamos aprendendo aqui como um órgão de prazer, mas não só, né, porque quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de interesse, a gente fala daquilo que nos chama atenção, né? Daquilo que são vários sentimentos, são várias ações, é um envolvimento prévio que desperta a sexualidade, é atenção, são toques, são olhares, quantas questões envolvidas, né? No despertar, na construção desse sentir, desse existir, que vão muitas vezes, ou não,
né, redundar ou vão recair numa relação sexual. Porque essa ideia da relação sexual usando só os órgãos reprodutivos, né? Nem vamos dizer órgãos sexuais, né? Só os órgãos reprodutivos, a vagina e o pênis, ela é uma relação sexual limitada, né? Então, se a gente for pensar que a relação sexual é a penetração peniana na vagina, isso limita infinitamente as possibilidades do corpo, né? O ser humano é um ser complexo. Então, a relação sexual, ela começa no olhar, ela começa no toque, ela começa na dança, ela começa na conversa, na admiração, né? No que a pessoa tem para dizer, no que aquela pessoa significa, no que, enfim, ela é uma série de envolvimentos que tornam uma relação mais prazerosa e mais complexa, né? Do que a função reprodutiva pênis-vagina, né? Então, eu acho que também a gente precisa aprender isso. Tem uma frase, né, que se fala frequentemente nesses meios, que é transar com o corpo todo, né? Aprender a usar todo o corpo, todas as áreas sensitivas do corpo, inclusive o cérebro, né? A conversa que a gente tem, que a pessoa tem a falar, né? Ou as ideias que a pessoa defende, né? Ou que a pessoa significa, assim, é parte da relação sexual, né? É parte do que vai gerar interesse, do que vai gerar conexão, do que vai gerar, enfim, toda a dança da relação sexual, né? Então, é uma forma de realmente reaprender isso. Só que isso não é possível se a gente for considerar a relação sexual falocêntrica, né? Porque quanto tempo dura uma ereção peniana, né? Então, se a gente for considerar que essa troca, essa relação, né? Quanto tempo a gente vai ter para fazer isso se for depender de ter uma ereção peniana o tempo inteiro, né? Então, eu sempre falo bastante nessa questão de reaprender a troca, né? Reaprender a relação sexual. E além da penetração, além do pênis, né? E da vulva mesmo, né? Mas o corpo inteiro, pra gente aprender a trocar, o corpo inteiro é sexual. E é uma coisa bem interessante, assim, né? Nós estamos nesse momento, né? Nós estamos num momento, assim, que as mulheres conseguem dizer, ok, nós não estamos satisfeitas assim, né? Isso é muito pouco, nem sempre a gente tem prazer desse jeito, e a gente quer ter prazer sempre. Por que o homem tem que gozar em toda a relação e a mulher não, né? Às vezes a mulher não goza, ou às vezes ela finge que goza, né? Por quê? E por que a relação ela é pautada pela ejaculação masculina, que é o orgasmo masculino? Por que é a mulher que está preocupada em, eu não tenho prazer na relação, eu não consigo, minha relação não tá boa, e não é o contrário, a relação centrada na mulher e o homem preocupado, assim, eu não tô conseguindo me conectar com a minha parceira, não tô entendendo o que ela quer, como é que eu posso dar prazer para ela. Poderia ser o contrário, né? E na verdade deveria ser o contrário, porque são as mulheres que estão subsatisfeitas, não é? Mas esse chamado, assim, para pensar, eu acho que tem um reaprender, né? Quando a mulher passa a ser sujeito de prazer, um sujeito, né, da sexualidade, também exige uma readequação do olhar, inclusive dos próprios homens. A gente está falando aqui majoritariamente em relações heteroafetivas, né, heterossexuais, mas obviamente a gente vai, né, falar sem desconsiderar as variadas multiplicidades de formas de vivência da sexualidade, seja homossexuais, seja, né, bi, enfim, de todas as suas formas possíveis. Aqui centradas porque a grande maioria das mulheres ainda estão em relações, né, heterossexuais. E também tem a questão, deixa eu só te interromper para colocar, que as mulheres heterossexuais, elas estão menos satisfeitas que as mulheres homossexuais. As mulheres que transam com mulheres gozam muito mais do que as mulheres que transam com homens. Então essa queixa, ela é majoritariamente de mulheres heterossexuais, né? Essa questão da insatisfação na relação heterossexual, né? Então, claro que todos os casais ou, né, enfim, todas as conjunturas de relacionamentos podem ter problemas, mas
de forma generalizada, esse problema é principalmente das mulheres E héteros. exige um reaprender, né? Que como a gente está falando de uma situação relacional, né? Quando a gente está falando de uma relação, a gente precisa fazer isso a partir do relacional. Então, muitas vezes os parceiros precisam estar comprometidos com essa mudança e reaprender também, a redescobrir a sexualidade em todas essas dimensões que a gente falava aqui, mas também reaprender o próprio ato em si. Né? Porque a pedagogia da sexualidade, muitas vezes os homens aprendem, né? São subjetivados no universo da sexualidade, muitas vezes a partir, por exemplo, da pornografia. Geralmente, esse é um grande problema, porque o universo da pornografia é um mercado. É um mercado que vende um determinado produto, totalmente centrado nos padrões que a gente falou, né? Inclusive na expressão da violência, né? Do uso, sobre o corpo feminino, em todas as suas expressões, mas muito centrado na ideia deste ato que inicia, então, né? A partir do prazer masculino, considerando uma mulher como um objeto, literalmente, de satisfação. Então, esse aprender sobre a sexualidade, sobre o sexo, a partir da pornografia, eu penso que é algo que a gente precisa falar muito e reaprender. Né? Não é esse universo, porque aquilo que está projetado ali dificilmente corresponde àquilo que de fato as mulheres sentem, querem, necessitam para viver experiências que sejam experiências boas, que sejam experiências satisfatórias. E inclusive os homens, né? A pornografia é um problema muito sério, que foi assim elevada a muitas potências com a difusão da internet. Porque a pornografia que a gente tem por aí, né? A pornografia mainstream, que é a mais distribuída gratuitamente em qualquer site na internet, a gente tem dados que falam que as crianças, a partir de 8 anos de idade, às vezes entram em contato com algum material pornográfico pela internet, né? E como a gente não tem educação sexual nem na escola, nem em lugar nenhum, e nem vamos conversar sobre isso com os adolescentes, as pessoas aprendem, os meninos aprendem, claro, porque as meninas não podem olhar também, né? Porque elas não podem olhar, elas não podem tocar, elas não podem fazer nada. Os meninos não, eles são incentivados. E eles aprendem a relação sexual na pornografia. E a gente sabe que a pornografia, ela é misógina, ela é machista e ela é desinteressante, inclusive para os homens, né? Porque ela é performática, então as genitálias demonstradas na pornografia são irreais, né? As genitálias femininas, elas são todas cor-de-rosa, sem pelos, lisinhas. Isso a questão da genitália feminina, inclusive, é desconfortável, porque é quase infantil, assim, é uma infantilização da genitália. Esse elemento, Sheila, merece aqui um parênteses, inclusive, para a gente lançar aqui para o nosso público pensar muito, né? Porque é que nós consideramos como um ideal de genitália feminina uma genitália de uma menina de 10 anos. Isso. Né? Isso é muito preocupante em termos de sociedade. Porque uma genitália pequenininha, branquinha, rosinha, lisinha, é uma genitália de uma criança. Que é o padrão de beleza, né? Porque assim, ó, a gente pensa assim, tu vai olhar pra uma pessoa assim, ai, que linda tua pele, parece uma pele de bebê. Aí, se a gente for transportar essa informação pra vulva, né, a gente vai ver o quão perversa é esse modelo de beleza, né? Ai, que vulva, né? Parece uma vulva de criança, 10, 12 anos, uma vulva durinha, firme, né? Agora tem rejuvenescimento vaginal, vulvar, enfim, firme, rosa, sem pelos, né? De uma menina impúbere, né? Que não entrou na puberdade. Isso é uma coisa muito séria pra gente pensar, inclusive, porque nós nos surpreendemos tanto com os índices de pedofilia, né? Do nosso país e tantas... e daí é um horror quando a gente vê o índice de pedofilia, mas assim, o que todo mundo quer é uma vulva impúbere, né? Uma vulva rosinha, jovem, firme, sem pelos. De uma mulher sem experiência. De uma mulher sem experiência, né? Que não vai... Então essa é a vulva da pornografia. O pênis da pornografia também é um pênis de tamanho irreal, né? O ritmo da pornografia também é um ritmo irreal, que geralmente não é satisfatório para as mulheres.
As mulheres, elas estão muitas vezes colocadas, as mulheres e todos os corpos atípicos também, né? Porque mesmo quando ela é uma pornografia, enfim, às vezes envolve mais de uma mulher, as mulheres estão colocadas em local de submissão ou de humilhação até, né? Ou quando tem algum homem envolvido no homossexual, por exemplo, essa pessoa também está num lugar de submissão, de humilhação. Então, ela é totalmente machista, ela transmite uma ideia patriarcal de domínio muito violenta, né? E é assim que os meninos aprendem, né? É a única informação que eles têm. E as meninas, por sua vez, vão aprender com esses meninos que têm essa informação. Então não tem como dar certo isso, né? Essa questão da gente discutir sexualidade, discutir a relação sexual, ela tem que começar, a gente tem que começar a falar inclusive com os adolescentes, né? Começar a falar sobre sexualidade inclusive com os adolescentes. Eu não sei se existe uma forma, a gente está falando agora sobre colocar limites ao que é assim propagado na internet, né? Mas não sei se existe uma forma da gente conseguir limitar essas coisas que são propagadas na internet, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Falar sobre essa perversidade que é a pornografia na sexualidade que a gente tem hoje em dia, né? Impondo essa questão performática tanto para mulheres quanto para homens, mas que é pior para a mulher. Sem falar no corpo, né? Jovem também, sem... assim, jovem, magro, tanto de homens quanto de mulheres, né? Malhado, né? Então, geralmente é uma pessoa branca, né? Então, aquele padrão, assim. E falar sobre isso, acho que isso é um aspecto fundamental, porque também há, muitas vezes, no senso comum, a ideia de que se a gente não fala sobre algo, não existe, né? Então, no lugar da sexo, não vamos falar sobre isso com adolescentes, vamos fazer de conta que isso não existe, mas existe, e existe muito. Então, a ideia de falar sobre não significa que a gente está, né, pensando, projetando mais sexo. Isso. Na verdade, a gente está trabalhando com a ideia de que da existência de relações ou da relação com a sexualidade mais saudável. Isso. Né? Para meninos, para meninas, especialmente com adolescentes. E isso não necessariamente é mais, isso pode significar menos, inclusive. Né? Porque essa pedagogização, a partir dessa lógica da violência, a sexualidade ela passa nos discursos, ela está presente, seja nas redes sociais, seja, né, na internet, seja nos espaços de mídia, que precisam ser regulados também no conteúdo que oferecem, ser colocados. Então, é importante que a gente fale sobre isso e que a gente crie espaços educativos, espaços saudáveis, espaços seguros, para que os adolescentes possam falar sobre isso, possam tirar suas dúvidas, possam aprender a vivenciar de uma forma muito mais tranquila, né, a sua relação com o seu próprio corpo, a sua relação com todos esses elementos que a gente está falando aqui, e não muitas vezes caiam na vivência, né, numa vida sexual ativa, que vai redundar, né, em muitas formas de insatisfação e de violências, inclusive. Né, sem falar em formas de doença, de gravidez precoce. Nós temos no Brasil altíssimos índices de gravidez na adolescência, os mais altos do mundo, né, e continuamos achando que não falar basta, né, ou que não se falar formalmente sobre isso basta, quando tudo, né, a nossa volta nos diz que não falar sobre simplesmente nos faz ter vivências que não sejam talvez as mais adequadas. Eu penso também que essa questão da pornografia, ela tem um papel fundamental no exercício das masculinidades, né? Então, a forma como o menino aprende a exercer a sua sexualidade também é a forma como ele vai aprender a exercer a sua masculinidade, de ser o dominador, o que pega, o que não falha, né? O que tem uma performance positiva sempre, né? E isso também ensina, assim, uma coisa, assim, muito ruim na sociedade, que é a ideia de que as mulheres são os seres de amor, de carinho, que não têm necessidades sexuais, e que os homens são os seres sexuais e que não têm necessidade de amor, de carinho, que não podem chorar, que não podem ser frágeis, que não podem falhar, né? Então isso, eu acho que ali na adolescência, quando eles descobrem a sexualidade,
a gente perde essa oportunidade maravilhosa de mostrar que o homem não é aquilo que a pornografia apresenta, né? De que a menina não tá naquele papel que a pornografia apresenta, mas que os dois podem trocar papéis, né, de fragilidade, de amor e de necessidade de vivenciar suas sexualidades de forma igualitária, né? Igualitária, como a gente, né, já falou no outro podcast, que não é igual. Exatamente não é igual. Homens e mulheres, não é que as mulheres querem ser iguais aos homens, mas elas querem ter direito a sentir tanto prazer quanto os homens na relação sexual. Assim como eu acho que os homens merecem sentir tanto amor, fragilidade e carinho num relacionamento como as mulheres, né? Isso passa por se entender, se conhecer, né? No caso das mulheres, nós estabelecermos uma relação com a nossa sexualidade no sentido amplo, que abandona o que nos permita deixar de lado a culpa, porque a culpa, né? A nossa relação com o corpo, com a sexualidade é uma relação extremamente pautada pela pedagogia da culpa. Então a gente sente, nós não conseguimos nos tocar, né? Alguns índices vão mostrar, Sheila, tu que é da área da medicina, por exemplo, que as mulheres descobrem tardiamente o câncer de mama, por exemplo. É um câncer extremamente curável, né? Se descoberto nas suas fases iniciais. Mas as mulheres tendem a descobrir tardiamente porque não se tocam, porque não se olham. Então, nos tocar, nos conhecer, né, sem carregar o peso da culpa, especialmente da nossa matriz da moralidade ocidental cristã, que coloca sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, várias culpas, né, inclusive da queda do mundo, do pecado original. São várias coisas que vão se constituindo e que nós carregamos nas costas, hoje ainda. Então, isso faz com que a gente tenha uma dificuldade de se relacionar com todos esses aspectos, né, da sexualidade. E aqui é um chamado, porque para a gente poder dialogar, inclusive com os homens, sobre o que nós gostamos, o que nos dá prazer, primeiro a gente precisa, meninas, nos perceber como um ser sexual. Exatamente. Nos perceber como alguém que está no universo da sexualidade e que isso é bom, isso é natural, isso é da vida, isso é uma dimensão essencial da nossa vida. Né? Então, nos perceber como um ser com direito a vivenciar a nossa sexualidade, com direito a ter prazer, para depois compreender o que nos faz felizes, o que nos satisfaz, o que nos agrada. Então, nos percebermos isso para, inclusive, a gente poder dialogar com o outro, com a outra que estiver, né, em relações ou não, ou de forma mais individual, seja como for. Então, esse processo ele é extremamente importante. A gente se despir dessa culpa histórica da moralidade que foi colocada pra gente e nos perceber, né? Perceber que a sexualidade é uma dimensão fundamental, né? E que a gente precisa vivenciá-la de forma agradável. A culpa, ela vem da repressão, né? E às vezes o parâmetro às vezes a gente pergunta, tá tudo bem na relação, né? E a pessoa responde, tá tudo bem, eu não sinto nenhuma dor, né? Às vezes o parâmetro da relação é não sentir dor, porque inclusive as mães mais antigas às vezes passam pra filha, quando tu casar vai acontecer isso, aquilo, né? Vai ter relação, tu vai sentir um pouco de dor e tal, mas depois passa como se fosse uma coisa que a mulher tivesse que aguentar pelo serviço de ser uma esposa, né? Fizesse parte dos serviços de ser uma esposa e não necessariamente como prazer para ela, né? Então é uma coisa que serve muito ao patriarcado, essa repressão da sexualidade feminina. Enfim, a gente vai ter que encaminhar para o final do nosso episódio, mas eu acho que a mensagem, assim, muitas coisas ainda vão ser faladas sobre isso, né? Porque aqui é só uma pitadinha inicial, muitas questões que envolvem muitos temas, né, que vêm. A gente vai puxando um outro, né? A gente vai puxando. Conversa sobre mulheres é assim, né? A gente não para nunca. Mas acho que a mensagem, né, Sheila, que a gente pode deixar nessa conversa é justamente essa, assim, a gente pensar a sexualidade, a gente se perceber, pensar a sexualidade como uma dimensão fundamental da nossa vida, né? E se permitir viver, né? Sentir, viver de uma forma saudável. Isso não significa fazer mais sexo necessariamente,
né? Então, ou fazer menos, fazer mais, não tem a ver com quantidade, não tem a ver com tempo, por exemplo, que dura uma relação, né? Esses elementos, a gente quer superá-los, tem a ver com o quão bem faz para ambos, para as pessoas ou mais, para quem está envolvidas naquela relação. Sim. E também entender, assim, que a gente pensa assim, vamos falar sobre sexualidade feminina como se fosse um problema das mulheres, né? E como a gente pode ver na nossa discussão aqui, na verdade, a sexualidade feminina é um problema social, porque ela nos coloca, a forma como as mulheres vivem ou podem viver a sua sexualidade, ela também coloca as mulheres como seres sociais num determinado lugar, né? E o lugar da sexualidade também é um lugar de dominação do patriarcado. Então a gente está falando aqui também sobre nós tomarmos os nossos lugares, sobre nós exigirmos os nossos direitos dentro da nossa sexualidade, né? E para isso a gente precisa também conversar com os meninos, né? A gente precisa conversar como sociedade, desde adolescente até, né, a nossa criação toda, discutir sexualidade e discutir como a gente pode fazer com que isso seja legal para todas as pessoas envolvidas. Isso aí.